para mostrar sobre o aplicativo, né? E quão benéfico seria, né, para os nossos pacientes. E aí convidou para a gente conversar um pouquinho, né, trocar um papo sobre a navegação. A minha proposta hoje, nesse webinar, é trazer um pouquinho da história da navegação, né, para a gente poder só contextualizar mesmo a importância das tecnologias que o nosso maravilhoso Dr. Carlos vai falar, tá? Então, só para começar sobre a história da navegação, né, lá em 1990, né, um médico americano chamado Harold Freeman, ele desenvolveu um conceito de navegação para pacientes na área da saúde, né, no qual ele buscava agilizar a confirmação de diagnóstico. E aí, quando a gente confirma, né, agiliza essa confirmação de diagnóstico, a gente consegue garantir a continuidade do tratamento de pessoas, né? Naquela época, ele prezava por agilizar a confirmação desse diagnóstico de pessoas que possuíam alguma doença crônica, né? Em especial o câncer. E esse conceito de navegação, quando ele começou a idealizar, ele desenvolveu através de alguns princípios também, né? Ele escreveu alguns princípios para esse programa de navegação, né? E quais seriam esses princípios? Primeiro, que a prestação de serviço de saúde ela é sempre centrada no paciente. Então, o nosso paciente ele vai ser o centro das nossas atenções, o centro do nosso cuidado, né? É nele que a gente precisa enxergar, que a gente precisa compreender todas as suas particularidades. Então, ele vai ser sempre o centro do nosso cuidado. Um outro princípio muito importante é que a navegação ela serve para integrar virtualmente um sistema de saúde fragmentado para o paciente individual. Então, é como se o paciente estivesse perdido, né? E diante de vários caminhos, né? Que são os sistemas de saúde totalmente fragmentados. Então, um paciente que precisa ser acompanhado por uma determinada especialidade, precisa fazer um determinado exame, precisa fazer um outro tipo de exame. Então, são vários caminhos que esse paciente precisa seguir para iniciar essa jornada, né? De acompanhamento, de tratamento contra o câncer. Então, a navegação ela serve para tentar integrar esses sistemas que estão de forma fragmentadas. Um outro princípio é a função central, a navegação ela tem função central para eliminar as barreiras, né, de todos esses segmentos na continuidade da assistência. Então, a gente precisa enxergar quais são as barreiras que esse paciente vai se deparar no longo da jornada dele, né? Quais são os obstáculos que ele vai se deparar ao longo da jornada dele, para a gente poder tentar eliminar essas barreiras junto com ele. Então, é mais um princípio. Um outro princípio também que o doutor Aaron idealizou é que o escopo da navegação, do programa de navegação, ele deve ser bem claro. Então, a gente precisa ter um desenho de um programa de navegação de forma clara, objetiva, né? Em que parte da navegação, em que parte da jornada do paciente eu vou navegar, quais são as competências, quem são as pessoas envolvidas nesse cuidado, nessa continuidade de cuidado, a função de cada um, o que cada um vai fazer. Então, eu preciso realmente ter um escopo muito bem claro e objetivo. Um outro princípio também é que a prestação de serviço ao paciente ele deve ser econômica e compatível com o treinamento e habilidades para orientar os pacientes em todo o contínuo do cuidado. Então, eu preciso realmente, de fato, mostrar que o programa ele vai trazer um benefício tanto econômico, né, para a instituição na qual a gente está inserido, para o paciente também, né? Ele precisa estar compatível com o treinamento e as habilidades dessas equipes também para poder orientar da forma é, mais específica os nossos pacientes. Um outro princípio também é determinar quem navega de acordo com os níveis de habilidades exigidas para cada fase da navegação. Então, eu preciso ter bem claro também a equipe que vai participar
desse programa de navegação, de acordo com a habilidade de cada um, o que cada um vai fazer, né? Qual é a fase onde cada um vai entrar, porque o principal objetivo é a gente transpor essas barreiras, né? Então, a gente precisa realmente, de fato, estar preparados para auxiliar esse paciente nessa jornada. Um outro princípio é definir início e término da navegação. Então, lembra no princípio que o meu escopo ele precisa ser claro e objetivo, então eu preciso definir em que momento eu começo a acompanhar esse paciente, em que momento eu vou definir como o término do acompanhamento desse paciente. Um outro princípio também da navegação é que a navegação ela precisa acontecer em sistemas de cuidados desconectados, como atendimentos primários e terciários, né? Ele quer dizer que aqui a gente precisa pensar na navegação como uma possibilidade de acontecer em todas as minhas linhas de atendimento desse paciente. Então, seja o meu paciente que está lá na atenção primária, no posto de saúde, eu vejo ali possibilidades de fazer um acompanhamento desse paciente, de navegar esse paciente. Seja meus pacientes que encontram-se numa outra linha de saúde, como um setor terciário. Então, existem possibilidades de se desenhar um programa e acompanhar esses pacientes. E esse programa, ele tem a necessidade de ter uma coordenação. Então, precisa realmente, de fato, de um planejamento, né, de observar, de planejar realmente, de fato, para poder iniciar esse programa, observar o que está dando certo, o que não está dando certo, o que a gente pode mudar, o que a gente pode redesenhar, e sempre de acordo com a realidade institucional, com a realidade da nossa população, com a realidade do perfil dos pacientes que a gente atende. E o Freeman, ele traz, né, esse quadro, né, que ele é bem explicativo, que ele mostra possibilidades que a gente tem de navegar esse paciente, de acompanhar esse paciente. Então, a gente consegue acompanhar esse paciente em toda a jornada dele, né? Desde a prevenção, da detecção precoce, a gente consegue desenhar planos de acompanhamento desse paciente, um programa de navegação desse paciente nesse determinado período. A gente consegue também acompanhar esse paciente durante o diagnóstico dele, né, o tratamento dele. Então, a partir de um resultado de um exame anormal, o diagnóstico, o tratamento, eu consigo desenhar um programa de navegação para esse paciente nesse momento também. E pós o tratamento dele, avaliação de qualidade de vida, de sobrevida. Então, a gente consegue acompanhar, né, esse paciente, ter um cuidado contínuo nesse paciente em toda a jornada dele, né? Os desenhos de programas de navegação, eles podem ser em determinados períodos, em determinados momentos, ou ele pode seguir também todo o contínuo de navegação. E aí, para contextualizar também um pouquinho sobre a evolução histórica da navegação, eu trouxe para vocês algumas datas mesmo, só para a gente poder ter uma noção de que a navegação ela é algo que vem acontecendo, né, há algum tempo atrás e vem se especializando, vem se desenvolvendo, vem criando novas possibilidades. E é importante a gente entender um pouquinho também como isso tudo começou, né? Então, como eu já falei um pouquinho para vocês lá no começo, em 1990, o Dr. Harold Freeman, ele idealizou esse programa de navegação de pacientes, né? Onde aconteceu o primeiro programa de navegação de pacientes. Em 2005, nós tivemos o lançamento do programa Patient Navigator pela American Cancer Society. Então, a gente já começa a observar aí, né, um movimento, além do que o Dr. Freeman havia feito lá em 1990. Em 2009, a gente teve a formação da ONN, que é a Academic of Oncology Nursing Patient Navigators. Então, é um marco também muito forte, né? É algo específico ali para os estudos mesmo, para o desenvolvimento da navegação. Em 2010, a gente teve resultados e métricas de navegação que foram apresentadas no National Patient Navigation Leadership Summit, que
encontro de lideranças, né, de navegação de pacientes, e ali a gente já conseguiu mostrar alguns resultados, mostrar algumas métricas. 2013, a Oncology Nurses Society, ela lança as competências essenciais de um enfermeiro navegador. Então, a gente já começa a enxergar o enfermeiro como um ponto muito forte, né, e primordial nos programas, dentro dos programas de navegação. Então, a Oncology Nurse Society percebe que a gente precisa desenhar, né, precisa especificar quais são as competências desse profissional, né? A gente precisa de alguém realmente, de fato, que tenha competências para acompanhar esse paciente, essa jornada desse paciente. Em 2015 também nós tivemos a publicação de competências essenciais para os navegadores de pacientes oncológicos pelo George Washington Cancer Institute. Então, foi além do enfermeiro navegador. Em 2016, a UNN ela faz o exame de certificação, né, para os enfermeiros navegadores. E a gente também teve o lançamento do projeto OncoRede, que foi aqui no Brasil também, que veio mostrar também a importância, né, dos programas de oncologia dentro do país, o que a gente precisa observar, o que vem se desenvolvendo, o que a gente precisa melhorar, e aí é citado também a possibilidade dos programas de navegação de pacientes oncológicos. Então, a gente percebe que é um desenvolvimento ao longo do tempo, né, dos programas de navegação. 2017, a ONN também ela lança 35 métricas de navegação baseadas em evidências. Em 2020, ela lança o Navigation Metrics Toolkit, que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. E aí, o que é importante a gente destacar, a gente conseguir tirar de todo esse processo, né, de desenvolvimento ao longo dos anos sobre a navegação dos pacientes oncológicos, né? A gente precisa entender que o nosso paciente, ele sempre vai estar no centro do nosso cuidado. Ele é o centro, a gente precisa colocá-lo como principal, a peça principal, né? Nosso paciente está ali no centro do nosso cuidado, junto com a organização na qual a gente faz parte, porque a gente precisa identificar dentro da organização na qual a gente faz parte, da instituição a qual a gente faz parte, o que a gente tem de possibilidades para acompanhar esse paciente, né? O que a gente tem de possibilidades para oferecer para esse paciente. Então, o paciente e a organização, eles estão ali juntos, no centro, para a gente observar. E aí, falando especificamente sobre a figura do enfermeiro navegador, ele entra como um advogado do paciente, né? Ele vai identificar todas as barreiras que esse paciente vai se deparar ao longo dessa jornada, e ele vai ser um facilitador, né? Um facilitador desse paciente, um educador desse paciente. Ele precisa ser sensível culturalmente, porque ele vai identificar as fragilidades desse paciente, né? Ele vai enxergar esse paciente como um ser holístico, né? Individual, ele vai identificar o que de fato aquele paciente precisa, quais são as barreiras que aquele paciente enfrenta, para poder junto ajudar esse paciente em toda essa jornada. E aí, a partir dessas observações, ele vai avaliar, né? Vai planejar e vai implementar um plano de cuidado para esse paciente. Então, o nosso paciente, ele vai estar sempre no nosso centro, né? Ele é o centro do nosso cuidado. Sobre as métricas também, né, em 2020, a ONN, ela lança esse kit de ferramentas e métricas de navegação, e é muito, muito importante porque elas nos embasam, né? Elas nos ajudam na elaboração dos nossos programas de navegação. Então, os programas de navegação, eles existem nas instituições, nós temos modelos nas quais a gente pode se embasar, nas quais a gente pode procurar o que pode dar certo, o que não seria certo para a nossa instituição, mas cada instituição ela vai ter o seu programa de navegação, né? Porque ele é individual realmente, ele é de acordo com o perfil dos nossos pacientes. Então, como eu mostrei naquele slide anterior, o paciente ele é o centro do nosso cuidado. Então, a gente precisa identificar dentro da minha instituição, dentro da minha população, qual o perfil dos meus pacientes.
quais seriam as barreiras que essa população em específica, né, na qual eu atendo, ela vai se deparar. Então, os programas eles vão ser realmente desenhados para a sua população, para o seu paciente, para o perfil dos seus pacientes. E essas métricas elas servem para nos embasar, para nos auxiliar, para nos dar um caminho, né, uma luz a seguir. Então, uma das métricas são as competências do navegador. Então, a gente precisa realmente, de fato, ter isso muito bem desenhado, isso muito bem firme, porque é complexo, né? É algo muito complexo. A gente enxergar o nosso paciente como um todo, identificar todas essas barreiras e tentar auxiliar em toda essa jornada. Então, a gente precisa, de fato, ter um conhecimento específico. Então, a gente precisa ter essas competências do navegador muito bem descritas, né? Essas métricas, elas também nos trazem alguns casos de navegação, né, para nos auxiliar mesmo na implementação dos nossos programas. Elas nos mostram os principais barreiras também que a gente pode se deparar. Então, sejam elas barreiras sociais, barreiras é, psicológicas, barreiras econômicas, são N barreiras. Então, depende muito do perfil dos nossos pacientes. A gente precisa fazer também uma triagem de sofrimento psicossocial, então a gente vai receber o paciente de uma forma, né, diante de um diagnóstico que vai desestabilizá-lo, então a gente precisa de fato acompanhar esse paciente, né, avaliar esse paciente quando ele chega para a gente, em toda a jornada dele, né, então a gente precisa estar muito perto dele. E as intervenções também, quais são as possíveis intervenções que a gente pode utilizar para acompanhar esse paciente nessa jornada. Algo também que é importante trazer é que a Agência Nacional de Saúde Suplementar ela lançou o projeto OncoRede, né, em 2016, como eu mostrei lá naquela linha do tempo sobre a história da navegação. E esse projeto OncoRede, ele vem com o objetivo de reorganizar toda a rede de atenção oncológica aqui do Brasil, né, articulando os cuidados e reorganizando os processos de diagnósticos, de rastreamentos, identificando os impactos das ações na performance do sistema de saúde. Então, ele veio mesmo para dar uma repaginada, para identificar, né, toda a organização dos processos, o que a gente pode melhorar, o que não está dando certo, onde que a gente pode mexer. Isso deu um up muito grande também, né, para os programas de navegação, porque no próprio projeto ele cita também a questão da importância de um programa de navegação, de acompanhamento desses pacientes. Então, isso também é muito importante, foi um ganho muito grande para a gente também. E aí, dentro da jornada do nosso paciente, onde que eu posso navegar? Né? A gente viu que o paciente ele passa por uma jornada muito grande, né? Mas aí, em que momento? O que eu faço? Qual é o momento de navegar? Qual é o momento de auxiliar esse paciente? E aí, a gente pode navegar esse paciente em toda a jornada dele, né? Os programas de navegação, como eu falei para vocês nos slides anteriores, eles são específicos para a sua população, para a sua instituição, para o perfil dos seus pacientes. Então, de acordo com a organização na qual a gente está inserida e o que ela tem de possibilidades para oferecer para o meu paciente, a gente vai desenhar o nosso programa de navegação. Então, se eu estou numa organização onde eu tenho toda a parte de diagnóstico, de rastreamento, a parte de tratamento, eu vou conseguir, né, desenhar um programa de navegação que vai pegar toda essa jornada. Ou eu posso especificamente navegar esses pacientes uma determinada fase. Então, pode ser somente na prevenção e rastreamento, né? Se eu pensar em níveis primários de saúde, por exemplo, eu posso pensar em navegar esse paciente, desenhar um programa de paciente apenas na parte de diagnóstico e estadiamento, ou de tratamento, de segmento, survival shape, fim de vida. Então, depende muito, né, da organização, depende do perfil dos seus pacientes, depende de como você vai enxergar e as possibilidades que você vai ter
para desenhar esse programa de navegação para os seus pacientes, né? E aí, já entrando no que o Dr. Carlos vai apresentar para a gente, né, as tecnologias para o suporte a esses programas de navegação, né? Então, a tecnologia ela vai estar inserida em toda essa jornada, em todo esse desenvolvimento, né? Desde o planejamento e elaboração do programa. Então, quando a gente pensa, né, em avaliar a minha instituição, em avaliar o perfil dos meus pacientes, em avaliar e planejar o melhor programa para acompanhar esses pacientes. Então, a gente precisa pensar em como as tecnologias elas vão nos auxiliar, né, na avaliação do perfil desses pacientes navegados, na definição da fase da jornada a ser navegada. Então, qual é a fase que eu vou navegar? Qual é a fase que me permite navegar nesse momento? O que que a tecnologia vai trazer para me ajudar, para me auxiliar, de acordo com cada fase de jornada que esse paciente vai passar. Então, especificamente, vamos supor, na de tratamento, né? Acompanhar os eventos adversos desse paciente, acompanhar esse paciente no período em que ele está tratando, então, quando ele está em casa, o que, que ele está sentindo, se ele sentiu algo de diferente, como que eu vou acompanhar, como que eu vou manejar. Eu preciso ter essa comunicação muito clara, eficaz e rápida, né? Essa comunicação eficaz que eu coloco aqui, é essa questão mesmo de ter essa rapidez, né? De entender o que meu paciente tem dele reportar para a equipe de saúde e a gente conseguir manejar de forma mais precoce possível para evitar que esse paciente atrase seu tratamento, para evitar que esse paciente deixe de tratar ou suspenda seu tratamento por toxicidades na quais a gente conseguiria manejar de forma precoce. Então, tudo isso, a tecnologia, ela vem para nos auxiliar, né? Ela vem para abrilhantar mais os nossos programas de navegação. E aí o doutor Carlos vai continuar falando mais especificamente desse suporte que as tecnologias nos dão, né? Eu trouxe para vocês apenas mesmo uma introdução do que é o programa de navegação e como ele vem se desenvolvendo e como ele ainda tem muito a se desenvolver e como a tecnologia ela vai nos auxiliar nesse aprimoramento, né? Algumas referências e muito obrigada. Excelente, Isabelle. Valeu pela apresentação. Muito obrigado, ficou muito bom. Vamos então, Natália, você compartilha com a gente a sua tela? Estão me escutando já? Estamos te escutando, estamos te vendo a sua câmera. Falta só Mas aí a tela. para compartilhar. Ok. Você está como... Peraí, deixa eu colocar você aqui como... Gabi, você coloca a Natália como co-host, por favor, para ela poder compartilhar a tela? Só um segundinho, tá, Natália? Que a Gabi tem que colocar você como co-host. Aí, pronto. Agora você já consegue, tá? Pronto, gente. Carregando foi. Estamos vendo sua tela aqui. Lila e assistência domiciliar. Falta só colocar em tela cheia. Foi, né? Carregando. A gente tá vendo a tela, só seu computador tá pensando um pouquinho. Mas tá carregando. Para você foi que ainda pra gente tá travado na tela do PowerPoint. Ah, Tenta mexer, mudar algum slide só pra ver se vai. foi? Tudo bem, pode ser assim, pode ser assim. Tá funcionando. Tá. Estamos vendo. Pode começar, tá? Então, boa tarde. Eu sou a Natália, né, enfermeira. Sou enfermeira da assistência domiciliar do INCA, né? O nosso serviço aqui é um serviço com pacientes em cuidado paliativos oncológicos, né? Então, vou começar falando um pouquinho, como a Isabela falou, né? Eu sou apaixonada também pela oncologia, mas me apaixonei mais ainda pelo cuidado paliativo, né? Eu trabalho no INCA há 12 anos e há
7 anos na assistência domiciliar em cuidado paliativo. Aqui a nossa unidade, né, é uma unidade com pacientes oncológicos em cuidados paliativos exclusivos, e os pacientes que são atendidos pela assistência domiciliar são pacientes que não têm possibilidade, né, têm limitações para que venham ter o atendimento aqui no ambulatório. Então, a gente realiza essas visitas no domicílio. Atualmente, agora em agosto, nós estamos com 109 pacientes ativos. A média, né, do primeiro semestre de 2023 foram 109, e agora nós estamos com 99 pacientes ativos no momento, né? A nossa equipe é composta por uma equipe multiprofissional, todos eles vão na casa do paciente. E aí vou começar a nossa história aí com o Lila, né, um pouquinho antes do teleatendimento, como a gente começou. Em 2018, né, devido à limitação de recursos humanos, à complexidade desses nossos pacientes, a gente começou a entender que era necessário complementar esse atendimento em casa. E aí a gente começou a criar, né, o teleatendimento. Então, primeiro que se criou um grupo que é um núcleo de apoio da assistência domiciliar, que é composto por alguns enfermeiros. No momento nós somos 3 enfermeiros e uma médica, e nós ficamos na base do hospital, dando apoio tanto às famílias quanto aos profissionais que estão na rua em atendimento. E aí, nesse primeiro momento, a gente começou a fazer uma escala de avaliação de sintomas. Então, a gente elencou quais eram os sintomas mais comuns que levavam esses pacientes, né, a procurar emergência ou a internação. E começamos a avaliar e criar uma classificação de risco para a gente poder acompanhar esse tratamento. Travou o slide? Vocês estão conseguindo ver? A gente está no slide 2 aqui, Natália, de unidade de cuidados paliativos, tem a foto do HC4. Do teleatendimento não está aparecendo. Não, você Eu está vou em fechar e compartilhar de novo. Beleza. Aí interrompeu. Agora voltou, tela cheia, início do teleatendimento 2018. Isso, então voltando. Então, já falei um pouquinho disso, né? Então, aí a gente criou essa escala de sintomas. A partir disso, a gente começou a classificar o paciente numa escala de risco. E aí, os profissionais que iam na casa elencavam os pacientes que tinham mais risco, né, de uma piora rápida. E aí, a gente fazia o teleatendimento para monitorar esses sintomas e tentar fazer as intervenções necessárias para que não evoluísse a uma internação ou uma ida em emergência, né? A gente também começou a fazer a triagem do primeiro atendimento. Então, todo paciente, antes de receber a equipe em casa, recebia um teleatendimento para que fosse triado qual era o melhor, qual seria o melhor profissional para ir na residência, quais os materiais, medicações ou até ajustes já realizados na prescrição para que fosse levada já nesse primeiro atendimento como a solução. Nesse início, a gente usava aqui o WhatsApp, o telefone, né? Mas a gente usava muito mais o telefone, que era, né, trazia limitações, né? Que os pacientes às vezes não atendiam, porque era um número restrito. Tem pacientes que o local onde mora não conseguia ter acesso às ligações, demoravam a retornar para a gente. E aí, já passou direto, gente. Interrompeu aqui, Natália, a apresentação. Vê se voltou. Voltou. Está no slide 2. Aqui você está com 2 telas aí ou não? Não, uma só. Ele está no slide 2. Deixa eu ver aqui, Flavinha. Agora mudou. Agora foi pro 5. Mas não tá abrindo, tá vendo aqui, ó. Se botar, eu acho que nesse aqui, esse livrinho, às vezes ele dá menos, ele trava menos. Agora estamos vendo o 5, ó. Implementação do aplicativo, início do atendimento. Foi.
E aí, em 2022, né, começou a parceria da ADE com o Lila, né? Então, em 2022, a gente, né, recebeu o Bruno, o Dr. Carlos, começamos a discutir qual era o perfil do nosso paciente, o perfil do nosso atendimento, e aí começou a criar a proposta, né, as mudanças no aplicativo, os ajustes necessários para que esse aplicativo pudesse funcionar. Em 2022, ainda em 2022, a gente fez um projeto piloto com uma área, né, aqui no caso a Zona Norte, onde a gente tinha uma menor quantidade de pacientes, e aí a gente começou com um núcleo, só apenas a equipe do núcleo atendia as demandas desses pacientes, desses familiares da Zona Norte, para poder fazer esse teste piloto. E aí, esse ano, no início de 2023, nós começamos, né, a implementação oficial do Lila. Aí aqui tem a Lívia, que não pode estar aqui hoje, né? Ela atendendo os chamados. Essa tela aqui inicial é uma tela mostrando mais ou menos como fica a nossa visão, né? Do que a gente tem dos pacientes, dos chamados do paciente. E aí, sim, vou falar um pouco agora, né, como funciona. Eu sei que o doutor Carlos vai falar um pouco mais, então vou ser um pouco breve quanto a isso. Então, assim, o que a gente mais recebe de demanda no Lila são queixas de sintomas. E o principal sintoma, né, é a dor. Depois, a gente também recebe sobre pedidos de materiais, pedidos de medicamentos e dúvidas em gerais. Ah, quando vai ser a próxima visita? Eu preciso de um documento, eu preciso de um laudo. E aí o aplicativo permite, né, que a gente tenha alertas de sintomas. Então, quando o paciente tem um sintoma mais grave do que o outro, a mensagem dele passa à frente, né, facilitando que a gente possa atender mais rápido aquele paciente. E a gente tem observado, né, com o uso do aplicativo, né, que a gente conseguiu ampliar a comunicação com esses pacientes, a gente conseguiu melhorar o acolhimento da família, os pacientes, trazendo mais segurança, mais conforto, né? O paciente sabe que ele tem um canal de comunicação direta com a gente, ele envia mensagens, a gente tem um horário específico, mas mesmo com esse horário específico, ele se sente à vontade de mandar mensagens para a gente, sabe que assim que a gente puder, a gente vai ver as mensagens, vai retornar com as informações. A gente pode ter mais segurança dos dados, né? Porque antigamente a gente usava o WhatsApp para envios de fotos, de curativos, de, né, as lesões, como é que tá, algum sinal de infecção, e aí, com o uso do aplicativo, a gente consegue mandar essas fotos, esses arquivos todos através do aplicativo, ficando mais seguro, né, para todos esses nossos dados. A gente observou também que a gente consegue mais agilidade para resolver esses sintomas, né? Então, o fato da gente conseguir falar quase que em tempo real, com maior facilidade com esse familiar, né, ajudou muito a gente melhorar a intervenção, né, para a resolução desses sintomas. Também com isso, a gente melhorou a ida do paciente, a emergência, né? E a internação. Isso que é bastante importante para o nosso serviço, lembrando que os nossos pacientes são pacientes que têm limitações, né, para ir, né? Alguns são acamados, outros têm risco de fratura e moram distantes ao hospital. Então, melhorar, evitar, né, essa ida, a emergência e a internação, facilitam, né, melhoram a qualidade de vida desse paciente, né, que é a nossa proposta. A gente ainda tem algumas limitações, né, que são os pacientes que têm acesso limitado à internet e aplicativos, né? Alguns pacientes familiares têm baixa escolaridade e compreensão para o uso da tecnologia. Então, assim, mesmo a gente vai na casa, a gente instala o aplicativo, a gente mostra como usar, mas ainda alguns por dificuldades mesmo de uma compreensão geral, eles têm dificuldade em se comunicar com a gente. Então, para esses pacientes, a gente tem sinalizado que esses pacientes não conseguem fazer o uso e aí eles fazem contato direto pelo telefone da instituição.
Acho que é isso. Deu para dar uma resumidinha só para vocês conhecerem um pouco do nosso serviço, a nossa parceria aí. Essa é a nossa equipe, esse é o meu contato e obrigada aí. Excelente, Natália. Muito obrigado. Realmente é uma parceria aí de longa data e muito frutífera, né? É Maravilha. verdade. Carlos, você compartilha então para fazer a sua fala? Compartilho sim. Oi, gente, boa noite. Eu, eu tenho que mudar aqui o status para poder compartilhar. A gente está vendo por enquanto só o seu vídeo. Apareceu? Apareceu. Tecnologias de suporte ao cuidado. Maravilha. Manda ver. Então, gente, muito bom estar aqui. Deixa eu acelerar aqui para a gente depois ter um tempo de discutir. Meus conflitos de interesse, obviamente, essa é uma dor que eu tenho, né? Essa dor da necessidade de comunicar e, ao mesmo tempo, uma dor de melhorar a comunicação e ainda preservar o bem-estar dos profissionais e dos pacientes ao mesmo tempo. Isso é o que motiva a ideia de ter levado esse projeto e, obviamente, sempre lembrando da questão de que você tem que fazer o melhor possível com os recursos limitados que a gente tem, quer seja no ambiente público ou no ambiente privado. A gente tem que pensar, mais uma vez, na experiência do paciente e na experiência do cuidador, né? Então, essa é o racional da gente tentar melhorar a questão da comunicação, que vem se comportando de uma maneira disfuncional, onde ela já existe, e de uma maneira, uma necessidade não atendida em ambientes onde não existe uma estrutura de comunicação bem firmada. O filme que deu origem à série foi em 2017, quando foi apresentado no Congresso da Sociedade Americana de Oncologia Clínica um trabalho que aumentava a sobrevida dos pacientes, melhorava a qualidade de vida, reduzia idas em emergência com a melhora da comunicação. E mais ainda, um detalhe era que os pacientes menos letrados digitalmente eram os que mais se beneficiavam. Então, isso foi a prova de um princípio de que a comunicação bem feita poderia melhorar e que a melhora da comunicação poderia ser mediada por uma tecnologia nesse mundo digital. Isso começou a se replicar em outros ambientes. Na Austrália, uma redução de 33% sobre a demanda de emergência. Na França, o acompanhamento de pacientes com câncer de pulmão também mostrando um impacto de ganho de sobrevida, não é? Uma sobrevida considerada muito relevante do ponto de vista de uma intervenção isolada. 7 meses de sobrevida mediana em câncer de pulmão é um número magnífico, né? E era uma sobrevida que se sustentava e que, além de ser um modificador, né, do tempo de vida, ele economizava recursos, né? Então, isso era realmente uma estratégia de cuidado que fazia sentido, porque ela melhorava o desfecho e reduzia os custos. Tanto que esse ano, o Educational Book do Congresso Americano de Oncologia Clínica destaca 3 estratégias, né? E uma dessas estratégias de melhorar o cuidado através da inovação é o chamado Patient Reported Outcome, que é a estratégia de você dar para o paciente o poder da narrativa. Ele vai falar o que ele está sentindo e qual é a intensidade desse desconforto que ele vem apresentar. À medida que você organiza essa possibilidade dele estar relatando o que ele sente, e isso é manejado, você começa a evitar a ida à emergência, a intensidade dos sintomas melhora a qualidade de vida, e, em suma, esse suporte melhorado impacta também na sobrevida dos pacientes. Então, foi pensando nisso que a gente estruturou o projeto, buscando exatamente uma comunicação eficiente, segura e que melhorasse os desfechos. E a Lila surgiu como uma possibilidade da gente colocar o paciente como protagonista nessa história, incluir ele, dando a possibilidade dele relatar o sintoma dele falar, ter um canal exclusivo, um canal voltado para a comunicação dele,
ele fazer uma autoavaliação, né, dos sintomas, da qualidade de vida dele, e, ao mesmo tempo, da gente poder estar comunicando em escala, ou seja, uma possibilidade, naquela ideia do contínuo, né, da navegação, da gente estar dando suporte ao autocuidado dele. Do lado da equipe, a gente tem a possibilidade de um canal no mobile e um canal no desktop, onde você acompanha de maneira coletiva os pacientes com uma hierarquização das demandas. Você tem um canal dedicado para essa comunicação e você tem a possibilidade de ter informações básicas mínimas do paciente. Então, a gente estruturou um estudo clínico no Hospital do Câncer 1, que está em curso, que visa avaliar a melhora da qualidade de vida e a ida aos pacientes em consultas extras e também da atendimento na emergência. Isso daqui é só para exemplificar que realmente a paciente, ela falou exatamente isso, né? Que com as informações e com o suporte, ela deixou de ir à emergência algumas vezes. E esse aqui é o estado que a gente tem lá no HC4, que a Natália compartilhou agora, né? A possibilidade de ter uma visão geral dos pacientes, com seus diagnósticos, com o percentual de pacientes que estão cursando com dor grave. Enfim, é uma possibilidade da instituição acompanhar coletivamente os pacientes. E nesse mundo digital, muitas vezes, existem propostas com uma possibilidade de ganho, mas que aumentam o trabalho sem necessariamente melhorar o desfecho. E um retorno interessante foi exatamente essa visão do gestor que reconhece a ferramenta como algo que facilita o cuidado, né? Que facilita e que aumenta a possibilidade de você alcançar os pacientes. Então, uma estratégia baseada em evidência, ela é adequada para a navegação oncológica, ela permite esse monitoramento remoto e ela não se restringe ao campo da oncologia. Nada disso seria possível se a gente não tivesse junto construindo, e aqui eu queria agradecer toda ao grupo de pessoas que estão envolvidas na construção da ferramenta, mas também nas pessoas que ao longo desse período vieram participando de alguma forma para que a gente possa conseguir estar colocando ela para rodar. E se não fosse esse esforço